Irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Convido todos a abrirem as suas Bíblias mais uma vez, agora na carta aos Efésios, capítulo 2, e vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Efésios 2, do 1 ao 10, que diz assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, dos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Vamos curvar mais uma vez nossas cabeças e orar. Senhor, nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe nesta hora, Pai, com a iluminação do Teu Espírito Santo, e possamos compreender, ó Pai, a Tua palavra, acolhê-la, Pai, em nosso coração, que ela faça morada, Senhor, em nós, e que confirma, Pai, em nós a convicção, a certeza de que o Senhor tem olhado para nós com graça, Pai, com uma bondade de riqueza incomparável. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, continuando a nossa série sobre fundamentos da reforma, nós vimos na semana passada que um dos fundamentos, ou seja, uma das doutrinas que a reforma protestante resgatou, foi a doutrina de que a Escritura é a única regra de fé e prática. Mas além dessa, que é uma doutrina fundamental, porque ela nos coloca num terreno sólido, nos tira do terreno incerto, de areia, da tradição humana que pode mudar, e nos coloca agora sim firme sobre uma rocha. Podemos agora edificar as nossas vidas em cima de uma rocha firme, que é a própria palavra de Deus, que não muda, que está definida. Também há uma doutrina muito importante e que foi resgatada pela reforma protestante, porque o entendimento da igreja antes da reforma, a respeito de como funcionava a salvação, como Deus salvava, era muito diferente. E talvez esse tenha sido a grande descoberta, especialmente da vida de Lutero, que foi um homem que até lê de maneira aprofundada as cartas do apóstolo Paulo aos Romanos, a carta aos Gálatas e a carta aos Efésios, era um homem bastante atormentado por uma noção de salvação que era completamente baseada no esforço individual. Era algo que os católicos romanos chamavam de sistema de sacramentos, no qual o fiel ele tinha que conseguir realizar uma série de atividades para que ele pudesse sim ser salvo. Não havendo o cumprimento, você, uma vez morto, pararia no purgatório. Até hoje a doutrina católica entende dessa maneira, que a salvação ela é um esforço sinérgico, ou seja, uma parte Deus faz e a outra você completa com seu esforço.
você tem que fazer por merecer o céu. É assim que funciona. Na verdade, não só no catolicismo romano. Na maioria das religiões, mundo afora, é esse entendimento. Você precisa se esforçar, né? Você tem que fazer por merecer. Basicamente, quase todas as religiões funcionam assim. Mas na Reforma se descobriu que não é desse jeito que Deus opera para nos resgatar, para nos salvar, para nos dar vida eterna, e junto com a vida eterna, todas as promessas que Ele fez para aqueles que creem em Jesus. Graça, irmãos, é uma palavra que está bem forte dentro do evangeliquez, né? Daquelas palavras que são muito comuns entre evangélicos, mas muitas vezes pouco refletida. Porque, infelizmente, até evangélicos caem no erro de imaginarem a salvação como um esforço, fruto de um esforço individual. Mas graça significa favor imerecido. Não houve mérito algum para se receber. Isto é graça. Graça não pressupõe que a pessoa que recebeu o favor, seja lá o que for, ela fez alguma coisa para merecer. É por isso que nosso tema hoje, nós poderíamos colocar o seguinte título: nós estávamos mortos, fomos salvos pela graça em Cristo. Nós que estávamos mortos, fomos salvos pela graça em Cristo. E o que isso significa? E é nisso que eu creio que essa porção da Epístola de Paulo aos Efésios pode nos ajudar a compreender. O que significa então ser salvo pela graça? Por que essa doutrina é tão importante, é tão preciosa para nós? E o primeiro ponto dos três que nós veremos é o seguinte: qual é a realidade do estado do homem separado de Deus. Vocês estavam mortos, assim como estão mortos todos os que ainda são chamados de filhos da desobediência. O texto aqui fala a respeito disso, de gente que ainda vive na desobediência a Deus, né? Não vive segundo os princípios de Deus, não vive como se Deus importasse, né? Podem até, digamos que, acreditar em Deus de alguma maneira, mas vivem, na verdade, como ateus práticos, né? Que não se importam de fato com o Senhor. E essa condição é uma condição de morto. A condição de alguém que vive em pecado, ou seja, separado de Deus, é uma condição de morto. Por isso que ele fala dessa maneira. E ele lembra aos Efésios que eles também estavam nessa condição. Ou seja, apesar de vocês estarem vivos, porque é interessante como ele joga com as palavras. Ele fala, vocês estavam mortos. Como? Vivendo segundo a ordem deste mundo. Mortos, vivendo uma vida residual. Porque na verdade a vida, irmãos, que nós temos hoje é uma mera vida residual, porque nós estamos separados da fonte da vida, que é o Senhor. Isso é o que o pecado faz, ele nos separa de Deus. Sabe, quando você tira um ventilador da tomada e a hélice ainda funciona por algum tempinho, é uma energia residual ali ainda no motor, até que ela para, não dura muito tempo. A sua vida e a minha vida, por conta do pecado, também é assim. E aí ele lembra que estas pessoas, os Efésios, mas não só eles, mas nós também, quando a graça de Deus ainda não havia nos alcançado, nós também vivíamos dessa maneira. Nós vivíamos segundo os princípios do mundo, nós vivíamos de acordo com os valores do mundo, seguindo a Satanás, que é o príncipe deste mundo, embora pareça duro, mas é a verdade, é isso que ele fala. Vocês viviam, né, seguindo a Satanás, o príncipe da potestade do ar, e que hoje, nesse momento, está atuando naqueles que ainda não creem. Ele lembra aos Efésios e lembra a mim e a você, de que esta é a situação na qual Deus nos achou.
Deus nos achou numa situação de gente morta, espiritualmente morta. Parece que vive, mas está morto. E aí ele fala, olha, nós também éramos assim. Ele reforça isso. Também vivíamos entre eles. Como? Satisfazendo a vontade da carne. Gálatas 5, 19 a 21, nos fala quais são as obras da carne. Elas manifestam imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Gálatas 19, 21. Paulo está aqui elencando quais são as obras da carne. E quando ele se refere a satisfazer a vontade da carne, é exatamente praticar essas obras. Ele diz, olha, também andávamos desse jeitinho, era desse jeito que nós vivíamos. Uns mais, outros menos, você comete alguns pecados, não comete outros, mas no geral, esse era o tom da nossa vida. E aí ele lembra, por conta disso, também éramos merecedores da ira de Deus. Ontem nós, estudando, na devocional, comentamos a respeito disso, de que o Senhor não nos salva do diabo, certo? Ele nos salva da ira dele mesmo, de sermos alvos da sua justiça. E é isso que o apóstolo Paulo está lembrando aqui. Olha, se o Senhor tivesse nos deixado mortos em nossos pecados, nós seríamos merecedores. Se você quer falar de mérito, fale de mérito condenatório. Esse é o único mérito que o ser humano tem diante de Deus. É um mérito de condenação. Porque quando você olha para a vida do homem separado de Deus por conta do pecado, é isso que sobra. Mas aí é que vem aquela partículazinha que faz toda a diferença. Quando ele coloca então o segundo ponto que nos demonstra por que é que somos salvos por graça. Porque uma vez estando nós mortos por conta de nossos pecados, espiritualmente mortos, inativos, somos então incapazes de salvar a nós mesmos. Como pode um morto voltar a viver por si só? Não pode. Da mesma maneira, se você está morto espiritualmente, não tem como você viver para Deus, a menos que Ele mesmo se achegue até você e te vivifique, te dê vida. E é essa partículazinha, quando ele diz todavia, ou seja, mas, porém, o que é que acontece? Deus entra na nossa história e muda tudo. Ele, que é rico em misericórdia, intervém na nossa vida e não nos deixa permanecer mortos. Romanos 5,8 diz, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ele não esperou que você parasse de pecar para que Cristo morresse na cruz por você. Essa é a diferença. Quando eu era mais jovem, era recém-convertido numa igreja batista lá em Aracaju, eu lembro que tinha uma irmã que ela tinha o seguinte problema: ela queria muito se batizar, frequentar a igreja, mas ela era fumante. E o pastor chegou para ela e falou que, olha, você não pode se batizar e, enfim, ser membro da igreja porque você ainda está escrava de um vício. E eu lembro de que isso angustiava muito essa irmã, né? essa irmã, porque ela gostaria muito de fazer parte da igreja, mas o vício, enfim, ele tem realmente algo com o qual as pessoas que são viciadas devem lidar, e realmente é uma coisa muito séria. São questões de saúde. Só que há um problema no raciocínio desse pastor. Qual o problema? É o de imaginar que primeiro as pessoas se limpam para entrar dentro do povo de Deus.
E o processo, quando a gente vê a Escritura, não parece ser assim. O Senhor ama os pecadores antes deles serem purificados. E o Senhor mesmo os purifica. A maneira provavelmente mais eficaz que ajudaria muito aquela mulher a largar inclusive o seu vício, seria ela estar dentro da comunidade dos santos, dos cristãos, de modo que ela mesma encontrasse forças por meio da comunhão para vencer o seu vício. Não faz sentido, irmãos, esperar que as pessoas se limpem para que entrem dentro do seio do povo de Deus, para que façam parte do povo de Deus. Esse processo é simultâneo. Até porque o processo de santificação, ele é um processo contínuo, que começa desde o dia em que você se converte, rende-se a Cristo. Porque o Senhor nos chamou quando ainda éramos pecadores. Ele interviu quando nós estávamos mortos. Ele nos vivificou. Ele agiu com misericórdia pelo fato de tanto nos amar. É assim que o apóstolo fala. Ele não age por outra razão, porque nós merecêssemos. E é por isso que o descobrir da graça é algo tão transformador e causou um impacto tão grande na história da igreja 500 anos atrás. Porque aquelas pessoas começaram a descobrir que Deus as salvava porque as amava, não porque elas faziam por merecer. E aí Deus ficaria obrigado de fazer alguma coisa em favor daqueles que mereciam salvação. De jeito nenhum. O que ele diz anterior a essa passagem é muito importante. Ele diz que nós éramos merecedores da ira de Deus. Mas apesar de merecedores da ira de Deus, o Senhor nos ama com um amor que não tem como a gente compreender. Um amor que talvez o amor de um pai, de uma mãe pelo filho, seja o que mais se aproxime. Porque um pai e uma mãe amam o filho incondicionalmente. Não importa o que ele faça, será sempre seu filho. E assim também o Senhor nos tratou. Não nos tratou segundo o que nós merecíamos receber, mas nos tratou segundo o amor com o qual Ele nos amou. Um amor tão grande que o Senhor mesmo diz aos seus discípulos: não há amor maior do que este, do que dar a vida pelos seus amigos. O Senhor dizendo para os seus discípulos: diga, olha, o que vai acontecer daqui a alguns momentos é que eu entregarei a minha vida por vocês, e essa será a maior prova de amor possível, porque a palavra de Deus mesmo diz que talvez por um justo, por alguém bom, alguém se importasse em morrer, mas morrer por pecadores é estranho. Nós mesmos não concordaríamos. Mas a palavra de Deus nos diz isso, que o Senhor morreu por nós quando ainda éramos pecadores. E uma vez salvos, nós temos então uma firme promessa de ressurreição e de participação no reino de Jesus, no reino dos céus. Quando o apóstolo segue e diz: olha, vocês que foram alvos do amor de Deus, de um amor incomparável, vocês já foram ressuscitados e já estão ocupando lugar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele repete o nome de Jesus pelo menos 5 vezes nessa passagem, para deixar muito claro, tanto na mente dos Efésios como na nossa, de que tudo que acontece a respeito da salvação só acontece por causa de Jesus, do que Ele fez e da pessoa que Ele é. E Ele nos fala que diante de Deus, esta realidade da ressurreição já está consumada. Por isso que Ele coloca no passado, ou seja, vocês já foram ressuscitados. É tão forte a certeza de que vocês vão receber uma promessa, que aqueles que ainda estão na desobediência não vão receber se morrerem assim,
que vocês já ressuscitaram, vocês já estão nos céus, ocupando as regiões celestiais. Porque as promessas que Jesus faz àqueles que são seus é uma promessa verdadeira. E ao nos salvar, ao salvar a mim e a você, o Senhor mostra de uma vez por todas, para todas as eras, que Ele é bom, que sua bondade é incomparável. Irmãos, crer numa divindade não é uma coisa difícil para o ser humano. Mas crer numa divindade boa, talvez seja bastante difícil. Porque nós olhamos a vida, vemos como a vida é dura, a vida é curta, a vida é incerta. Vemos quantas tristezas, quantas tragédias estão ao redor de nós. E aí nós pensamos, pode até haver um Deus, agora se Ele é bom, não sei. Porque se Ele é bom, por que Ele permite o mal? Por que Ele permite essas coisas acontecerem sem nenhuma explicação plausível, que convença a nossa razão? Então, quando o Senhor nos salva, Ele está vingando a Ele mesmo da história humana. Porque é muito fácil nós percebermos, e a humanidade, ao longo da sua história, tem compreendido a realidade de que há um Deus, mas talvez não tenha compreendido que esse Deus é bom. E a salvação, irmãos, vindica essa bondade de Deus. Ela vinga o Senhor na história. Porque quando Adão e Eva são enganados pela serpente, são enganados com o seguinte fato, de que a serpente levanta uma calúnia contra Deus. Olha, Ele está escondendo as coisas de vocês. A primeira mentira é uma mentira a respeito do caráter de Deus. A serpente põe em dúvida quem Deus é, e o homem acredita nisso, de que de fato o Senhor não é tão bom quanto parece, porque Ele nos esconde coisas, Ele não quer que saibamos coisas que Ele sabe. Então, ao longo da história, você pode compreender que a história da salvação também é a história na qual Deus quer provar à humanidade que Ele é bom. Por isso que o apóstolo diz, agora está provado para todas as eras a incomparável riqueza da bondade de Deus. Por quê? Porque Ele salvou pecadores antes mesmo que eles estivessem vivos de novo espiritualmente. Ou seja, Ele mesmo vivificou. Ele mesmo foi atrás das pessoas que estavam mortas, vivendo segundo o mundo, vivendo de acordo com as paixões da carne, que são aquelas que a gente viu. Então, em Jesus, Deus é vingado. Eu lembro de uma ilustração de um pastor dizendo o seguinte, que compare o Antigo Testamento a uma foto de um homem muito bravo, muito irritado. E aí você pergunta à pessoa, ao filho daquele homem, por que é que ele está daquele jeito? Nossa, seu pai é muito bravo, né? É muito irritado, ele parece muito tenso. E aí o filho responde, não, aqui ele estava num tribunal, julgando a causa de uma família muito pobre. Ele estava ali julgando com muita veemência, por isso que ele estava muito bravo nessa foto. Da mesma maneira o Senhor, nós vemos, por exemplo, os atos duros que o Senhor realiza ao longo do Antigo Testamento, e nós imaginamos, nossa, mas esse Deus parece muito duro, né? Muito diferente daquilo que talvez gostaríamos de saber a respeito de Deus. Mas quando Jesus vem, é o Filho que nos explica, na verdade, que o Senhor,
ele é duro contra toda e qualquer injustiça. Mas na verdade, desde o início, ele é profundamente bom. E toda a história tem sido a história de como Deus tem se direcionado a nós, pecadores, para restabelecer relacionamento conosco. E essa salvação, ela não é uma salvação apenas contemplativa. O Senhor não nos salva apenas para ficarmos parados ou contemplando apenas ao Senhor. Isso é uma coisa muito engraçada. No período da Idade Média, foi o grande período dos monastérios. E os monastérios começam, os monges começam a se juntar e a viver em comunidades afastadas das cidades, na ideia de se afastar do pecado, porque eles entendiam que o pecado estava na sociedade, e se eles se afastassem, pecariam menos. Muito por conta da mentalidade de que, olha, a gente precisa se esforçar para poder receber salvação. E ao mesmo tempo acabavam se entregando a uma vida meramente contemplativa, de contemplação, assim, de não fazer nada e ver no ócio de vida uma coisa boa. E é curioso como que o Senhor coloca aqui, na sua palavra, que não é desse jeito que a mecânica de salvação funciona. E esse talvez seja o grande problema da maneira como a maioria das pessoas enxergam. Elas pensam que elas devem fazer muitas coisas, e o Senhor então percebe e as salva. E aí elas passam apenas a contemplar o Senhor. Mas o apóstolo Paulo está nos mostrando que é de outra maneira. Na verdade, o Senhor chega até nós quando ainda estávamos mortos, nos dá vida, vivifica, para que então passamos a realizar as obras que Ele mesmo preparou de antemão, para que vivêssemos nela. Então é por isso que ele começa de maneira muito solene, terminando aqui esta porção no versículo 8, dizendo, de maneira muito categórica, vocês são salvos pela graça. Não vem de vocês. E vocês se apropriam dessa graça por meio da fé em Jesus. E isto não tem nenhuma relação com nenhuma obra que vocês fazem, para que vocês não recebam mérito que é indevido, porque é um dom de Deus, é um presente. A palavra aqui literal é um presente de Deus para pessoas que antes estavam mortas. A graça, então, ela é operada por meio de Jesus, e o presente é dado para gente que não tinha mérito algum. Sabe, quando a gente ganha presente de aniversário, em tese a gente, quando ganha presente de aniversário, ganha sem mérito, porque apenas nós nascemos, nós não fizemos nenhum esforço, Não é como, por exemplo, os pais, na época da minha infância, presenteavam os filhos no Natal de acordo com o merecimento, Se tivessem sido bons meninos ao longo do ano, receberiam um presente no Natal. O Senhor nos dá o presente da salvação sem mérito algum. E o homem, uma vez que estando morto não pode salvar a si mesmo, as suas obras são inúteis diante de Deus. Não tem nada que ele possa fazer. E aí ele continua e diz, e você é uma obra exclusiva de Deus, preparada para realizar boas obras. Ele enfatiza isso, de que é Deus quem te recria. Somos criação de Deus, realizada em Cristo. E para quê? Para uma finalidade, para viver de acordo com as boas obras que o Senhor preparou desde antes da fundação do mundo. Nós não somos salvos por uma mera contemplação, então. Somos salvos de fato para realizar boas obras, para praticar o bem, Praticar o bem que nós recebemos. Ontem a gente, falando sobre os mandamentos,
E uma coisa que é muito importante a respeito da ética dos 10 mandamentos para nós, irmãos, é de que o Senhor mesmo, Ele dá o exemplo. Por exemplo, quando Jesus diz não matarás, e aí Ele explica que não matarás, inclui também o fato de você não querer o mal do seu próximo, mesmo que o seu próximo te faça mal, e é por isso que Ele nos diz, ame os teus inimigos. Ele não está dizendo algo do qual Ele mesmo não compartilha em termos de experiência, porque foi isso que Deus fez. Olha o que Deus fez, o que é que o apóstolo está nos dizendo aqui? Ele nos amou quando éramos inimigos de Deus, gente morta, que seguia a Satanás. E mesmo assim, o Senhor nos amou com um amor absurdamente grande, que nós nem temos ideia, a ponto de entregar o seu Filho por aqueles que eram seus inimigos declarados. Então Ele fala com muita propriedade. O que é que vocês devem fazer se vocês receberam tão grande salvação? Se Deus te amou quando você era inimigo dele ainda e te trouxe para perto dele, então o que é que você tem que fazer com aqueles que se comportam como seus inimigos? A mesma coisa. Amá-los, porque o Senhor fez isso com você. Você passa adiante a bênção que você recebeu, né? Você pratica então as obras as quais nós somos chamados a praticar. Não é uma mera contemplação então, mas percebe que as obras vêm depois, não vêm antes. Essa foi a grande descoberta da reforma com relação à salvação. A descoberta que veio por conta de ler a Escritura e de perceberem que, olha, a tradição humana está dizendo que a gente tem que fazer uma série de coisas para Deus, e aí Ele vai nos aprovar. Por isso que a confissão de pecados na Igreja Católica, como é que ela funciona? Você confessa os pecados e o padre te dá uma penitência, que é geralmente você repetir algumas orações, alguns Pai Nossos, algumas Ave Marias e outras orações, e aí você é absolvido. Percebe? A absolvição está condicionada a você fazer alguma coisa. Mas com relação ao Evangelho de fato, como a Escritura nos diz, não é assim. Até porque a palavra nos diz que o próprio arrependimento é o Senhor que provoca, porque a fé também é dom, é Ele que dá o dom da fé. Então, para concluir, irmãos, somente a graça, não tem outro caminho de salvação, não há outro, não há atalhos, só há a graça do Senhor sobre nós. Portanto, primeiro, seja humilde, lembre-se de onde o Senhor te tirou, e que há pessoas lá também, que precisam ser alvos do seu amor, de sua compaixão. Você olha para alguém que está completamente enlamaçado no pecado, e olha para ela com compaixão, não olha com desprezo, porque o Senhor te tirou de lá. Pode ter sido um pecado diferente, mas irmãos, diante de Deus, a diferença entre nós e um nóia da Cracolândia é nenhuma. São todos mendigos, miseráveis, necessitados do amor de Deus. Não tem diferença. Só há dois tipos de pessoas no mundo: as que estão salvas em Cristo e os filhos da desobediência. Gente, essa é a única polarização verdadeira que existe, é essa. Há pessoas que estão em Cristo, há pessoas que não estão. Queira estar em Cristo, esteja em Cristo. E lembre-se que a graça não é barata, ela custou nada mais do que a vida do Filho de Deus. Não é pouca coisa. Ela foi gratuita para nós, mas alguém pagou por ela. Então valorize. O Senhor te chamou para realizar as boas obras que Ele preparou para que você vivesse nelas. Então faça assim. Não despreze a graça e a obra de santificação, então, portanto, que o Senhor já começou em você.
Mas se é o caso, irmãos, de alguém aqui que ainda não crê no Evangelho, esta é a hora, irmãos, não perca tempo, creia no Evangelho, porque é mediante a fé que o Senhor salva. Creia em Jesus Cristo, porque não há outro caminho de fato. A gente vai ver isso semana que vem, que o Senhor nos salva pela graça, mas ela opera por fé, ela não opera por obras. Vamos curvar nossas cabeças e orar? Senhor, nós te agradecemos pela graça tão maravilhosa, Senhor, que nos alcançou, Pai, quando ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ó Deus. Reconhecemos que nós não somos em nada diferentes daqueles, ó Deus, que ainda estão no mundo, a não ser o amor do Senhor em nós, a não ser o fato de que o Senhor nos olhou com amor, quando de fato nós merecíamos a tua ira, Pai. Senhor, nos faz valorizar, ó Pai, esta graça recebida e viver uma vida, Senhor, digna de sermos chamados filhos teus, ó Deus, e possamos testemunhar a Jesus diante dos homens, para que aqueles que ainda são filhos da desobediência, Pai, possam crer também em Jesus, como nós cremos um dia. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Vamos cantar? Esqueci do microfone. Bom, vamos nos colocar de pé, vamos orar o Pai Nosso juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia,
Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, só avisos rapidamente. Lembrando que nas quartas-feiras nós estamos fazendo online o curso de Bíblia, né? Então eu faço um apelo para que vocês, podendo, participem, tá? Eu creio que vai ser bem útil para nós, para que a gente tenha uma vida devocional de mais intimidade com a palavra do Senhor. E segundo, também eu peço que vocês orem pelo acampamento, né, que vai acontecer no final do mês, tá? Estejam orando pelo acampamento, intercedendo junto a Deus, para que seja um período de bênção, né, e seja abençoador para a igreja, tá bom? Que o Senhor então os abençoe e tenha uma boa semana.